noite, fiel bicolor. Falamos direto da sala de imprensa do estádio Bampará-Curuzu, nesta quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, quando o Paysandu venceu o Águia de Marabá por 1-0 em jogo da oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense de Futebol. O Papão está classificado, foi a quarta vitória consecutiva, quarto jogo seguido que o Paysandu também saiu de campo sem sofrer nenhum gol. E a gente conversa com o técnico Itamar Schulli, que vai comentar sobre a atuação do Papão, responder aqui as perguntas da imprensa. Professor, boa noite. As primeiras perguntas são do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Foi um bom teste para esses garotos que tiveram essa oportunidade? Boa noite. Eu creio que foi um jogo muito importante para todos eles, né? Nós tivemos aí jogadores que não vinham tendo tanta minutagem, que puderam jogar. Respeitamos muito o nosso adversário, o Águia de Marabá. Em momento nenhum uma mudança de atletas foi porque o jogo é contra o Águia. Muito pelo contrário. Sei da capacidade do treinador do Águia, que é meu amigo, um excelente treinador. Sei da capacidade dos atletas, da qualidade do time do Águia, né, e que classificou. Tá de parabéns por isso, né? Mas nós mudamos algumas peças justamente para dar oportunidade a outros atletas que não vinham com tanta minutagem de jogo. E usamos 4 jogadores de base, outros que não tinham ainda a oportunidade de começar uma partida ou de jogar 45 minutos. Então tudo isso foi planejado e hoje foi executado frente à equipe do Águia e a resposta de todos eles foi muito positiva. Desse jogo de hoje, o que você pode aproveitar para a partida contra o Bragantino no sábado? A gente tem as nossas análises, né? Eu vi que os jogadores se empenharam, teve muita entrega, né? Então isso é muito, muito bacana, jogadores com muita disposição dentro de campo para as coisas acontecerem, para fazer aquilo que foi determinado. Então isso é muito importante, tem que parabenizar a cada um deles pelo empenho. Ninguém pode olhar e dizer, poxa, faltou luta, empenho ou vontade de vencer o jogo. Pelo contrário, os atletas demonstraram isso junto com uma organização e a gente teve atletas que para nós não é uma surpresa, pelo contrário, a gente só está confirmando o que a gente via em treinamentos, mas tudo tem seu momento certo. Então fiquei muito feliz aí com o retorno depois de 1 ano e pouco sem jogar do Bruno, poder jogar 45 minutos num calor como estava no primeiro tempo, né? E a gente fica feliz por isso, fica feliz pelo Yuri, né, que depois de 1 ano e pouco sem poder jogar por causa da operação no joelho, ele volta e joga um jogo todo, 90 minutos, então isso tem que parabenizar os médicos do Paysandu, o departamento da fisioterapia, o Júnior, o Dr. Mário, enfim, todos que fazem parte dessa parte, o Beto, o Belo, enfim, todos que fizeram parte nesse processo de dar toda essa atenção, a Laércio, a Bruno, a Yuri, e eles poderem, depois de mais de 1 ano, fazer um jogar meio tempo, o outro jogar um jogo de 90 minutos e com dedicação, com qualidade. Então a gente fica feliz por todos e, claro, pelo grupo, pelos demais que ajudaram também, né? Para que eles pudessem fazer um bom trabalho. Contou com o trabalho dos demais também, com a dedicação dos demais. Então a gente fica muito contente com isso e sabemos que estamos num processo correto. Pois é, pelo tempo que o Bruno ficou parado, ele rendeu no jogo aquilo que a comissão esperava ou surpreendeu vocês, professor? Não surpreendeu. Eu acho que aquilo que ele tem demonstrado, isso é o que eu creio, né? Tenho visto isso no dia a dia. Aquilo que ele vem demonstrado nos treinamentos, ele realizou, né? É um jogador que tem um passe muito bom, uma bola aérea muito boa e é claro que muitas coisas ele vai evoluindo à medida que vai jogando. Então hoje ele jogou 45 minutos, no intervalo conversamos com ele, achamos melhor já tirá-lo, porque até em virtude dessa conversa, da análise que a gente fez no intervalo, achamos por bem retirar ele, mas é esse jogador que quando tiver essas oportunidades, elas forem aparecendo, e isso ele também vai crescendo, vai evoluindo cada vez mais na parte física, que é o ritmo de jogo, e também, lógico, na parte técnica. Então, para nós, não foi surpresa, mas sim constatamos aquilo que ele vem fazendo, vem trabalhando, e da mesma maneira foi
foi o Yuri, que hoje, depois de tanto tempo, usamos ele de lateral. Isso não foi uma improvisação, né? Pelo contrário, um jogador que joga de volante, jogou sempre no Paysandu de volante, mas trabalhando comigo, tenho usado ele de lateral. E jogou e fez um jogo muito consistente como lateral, muito bom. Então isso é resultado do trabalho em conjunto que temos feito no Paysandu. Agora as perguntas do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. O jogo correspondeu às suas expectativas ao poupar alguns jogadores e poder ver em ação muitos dos que vinham jogando pouco? Olha, na realidade a gente não é que você poupamos jogadores, é que os que vêm jogando, quero deixar isso claro, os que estão jogando têm determinados trabalhos que eles não conseguem mais fazer, porque é jogo, recuperação e jogo. Então, esses jogadores que nós hoje não usamos, eles treinaram, fizeram trabalho de força, porque nós não conseguimos fazer trabalho de força com eles, porque jogava e recuperava. Então não há como você fazer um trabalho de força nesse processo de jogo, 3 jogos por semana com viagem, não tem como. Então os jogadores saíram num jogo, mas eles treinaram, fizeram um trabalho de força, trabalho técnico também no campo. Então, e eles fizeram esse trabalho para melhorar algumas coisas que é necessário. Por isso que eles foi tirado para fazer esse tipo de trabalho com eles. E os outros que vinham buscando suas oportunidades tiveram a condição de jogar e de mostrar sua competência, de mostrar sua qualidade, né? E isso só vem a somar em todo o conjunto, isso vem a somar para que a gente possa continuar nessa caminhada. E como você mesmo disse há pouco, nosso 4º jogo de vitória seguida, sem tomarmos gols, isso é importante e todos nós estamos satisfeitos com isso e continuando com muito trabalho, humildade e sempre em busca de manter isso e de melhorar. Só reforçando a sua fala, né? O senhor falou que eles treinaram hoje, né? Hoje de manhã foi o trabalho para os atletas não relacionados. Os que não jogaram agora à tarde trabalharam ontem, né? E trabalharam hoje na parte da manhã também. Então eles apenas recuperaram agora na parte da tarde, lógico, né? Mas fizeram o trabalho tanto ontem, quando os outros estavam concentrados, e também fizeram o trabalho hoje, né? Aqui no Paysandu também. Professor, seguindo aqui com as perguntas do Tilon Maués, ver o time vencer com tantas caras novas e mantendo a organização em campo, é uma confirmação de que o trabalho está no caminho certo? Olha, eu creio que, como sempre falei, nós estamos num trabalho e o trabalho, a gente sabe qual é o caminho. A gente não está mudando de caminho, de direção, né, para chegar num objetivo. A gente está seguindo um planejamento, um caminho que a gente tem. E quando a gente troca, como hoje, outros atletas entram, uma equipe diferente do que vinha jogando, com jogadores diferentes, novas oportunidades, né? E você vê a equipe mantendo um padrão, você vê uma equipe organizada, não desorganizada dentro de campo, uma equipe lutando, querendo. Então isso mostra que todos estão fazendo, todos estão no processo e sabendo o que precisa e o que é necessário para que a gente consiga as vitórias como a gente tem feito. Claro que tudo, como eu disse lá no início, né, tudo se leva um tempo, né, tudo tem um tempo, tudo tem uma melhora com o tempo. E isso tem acontecido no Paysandu e a gente fica feliz, grato a Deus em primeiro lugar por isso. E isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho de um conjunto, de uma comissão técnica que tem toda uma direção por trás, uma diretoria, e que tem no grupo de atletas, né, a dedicação para que tudo isso venha a dar certo. Há algumas coisas, sempre nas vitórias, sempre tem coisas a melhorar, que internamente a gente conversa. Então não é vitória, vencemos a segunda seguida, a terceira seguida, a quarta seguida, toma, não. A gente continua as cobranças fundamentadas, né, em quê, por quê, e tudo isso a gente trabalha muito e conversa e trabalha para que a gente consiga
essas coisas assim, e naquilo que é necessário nós buscarmos a melhora. Para a gente finalizar, professor, a última pergunta. Fisicamente, o time chega bem mais forte no fim de semana com o retorno de tantos jogadores que ficaram fora da partida de hoje? Olha, nossa equipe está sempre trabalhando por igual, né, todos os atletas. E como eu disse anteriormente, não é porque alguns atletas ficaram fora e talvez aí venham a jogar no final de semana que isso seja de isso faz toda uma diferença. Não, isso é um planejamento que a gente fez para que a gente pudesse fazer alguns trabalhos com esses atletas que havia necessidade, e isso nós conquistamos na competição, né? A gente conquistou isso na competição, a condição de fazer esse trabalho com alguns atletas, de colocar outros a jogar, e o importante disso foi ver que todos, a luta, a dedicação e a organização da equipe. Então agora é uma nova etapa, uma nova competição, né, que são 2 jogos que somente um passa, então a nossa atenção e o cuidado é redobrado para que a gente possa continuar essa caminhada que o Paysandu está traçando.